de Deus. Aleluia. E eu digo para você, quem é que está esperando o tempo de Deus? Aleluia. Continue esperando que no tempo certo, por mais que você não tenha sabedoria hoje, vai vir a sabedoria de Deus dado para a tua vida com o tempo por aqueles que esperam Aleluia. da parte de Deus. Glória a Deus. E José vai até os seus irmãos. Quando chega lá, os irmãos invejam ele. Como diz a palavra, já não tinha mais paz entre eles. Porque José teve um sonho vindo da parte de Deus, que Deus honraria José perante os seus irmãos por toda a sua família. E esses irmãos, por inveja, vai jogar José numa cisterna, como nós já conhecemos. E não ciente dali, não para eles, de uma forma não agradável, vão pegar ele e vender para Potifar. Vão vender a José. Então José está tendo algo vindo da parte de Deus, vai aos seus irmãos, à sua família, para ver como é que está as coisas do pai dele, invejam ele, pegam ele, jogam na cisterna. José depois é vendido à casa de Potifar. Olha o que esse jovem de aproximadamente, o texto vai dizer 17 anos, para um jovem é muito difícil nessa fase entender ou ter sabedoria vindo da parte de Deus, por mais que ele receba algo vindo da parte do Senhor. Então ele vai começar a ser tratado por Deus com situações. Aleluia. Porque a gente lá na frente a gente vai ver que tudo isso que vai acontecer, quem é? Quem é o responsável? Quem é o autor? Quem é que está no controle? Quem é que está na direção? É o próprio Deus. Então a gente aqui começa já a entender que tudo que nós passamos, seja, desde que seja ruim, porque ser jogado na cisterna é bom ou ruim, igreja? Ruim. Ser vendido para uma nação que fala uma língua diferente da sua ou da minha, é bom ou ruim? Ruim. Mas quem é que está no controle? Deus. Olha só, então tem circunstâncias, situações que são adversas, que parecem adversas para mim e para você, mas é o próprio Deus que está no controle dessa situação. Glória a Deus. Então José vai para a casa de Potifar. José depois vai para onde? Vai para a prisão. José vai estar com um padeiro e um copeiro. Aí o que eles passam? Eles passam por uma situação onde os dois têm um sonho. Cada um deles tiveram um sonho. O padeiro e o copeiro. Só que aí eles não conseguem entender. Apresenta para quem? Para aquele que tem Deus. Para aquele que consegue interpretar. Para aquele que tem direção. Para aquele que mesmo sem a sabedoria do que está acontecendo na vida dele, mas ele tem sabedoria para interpretar aquilo que Deus dá. Aleluia. Então ele vai discernir dois sonhos. O do copeiro e o do padeiro. O do copeiro, ele volta para a sua atividade que tinha na realeza da casa de Faraó. E o padeiro, vai acontecer o quê? O que vai acontecer com o padeiro? Ele vai morrer. Olha só como é que são as coisas. José precisou entregar aquilo que ele precisava saber, não aquilo que massageava a ego. Ó, você vai perder a cabeça, você vai ser enforcado lá, você vai morrer. E para o outro, não, Deus vai restituir a tua função na qual antes você fazia. Olha o que o homem de Deus é. Ele entrega aquilo que tem que ser entregado. Ele tem que falar aquilo que Deus manda falar. Não massagem de ego. Não aquilo que é para agradar pessoas. Olha, um jovem de 17 anos com essa responsabilidade de falar aquilo onde duas pessoas precisam ouvir algo que vem da parte de Deus. E ele entrega e acontece. Só que o que acontece com o copeiro? O copeiro lembra dele quando chega lá? Porque ele falou, ó, quando tiver com o rei, tu lembra de mim. Um vai morrer e o outro vai sobreviver, vai voltar para a sua função antiga, como ele sonhou. Então ele vai interpretar esse sonho, vai mostrar, só que o tempo vai passar. Só que aí vai vir o quê? O que vai vir agora? O próprio faraó, o líder, né, egípcio, vai ter um sonho. Aí ele sonha o primeiro, aí ele sonha o segundo. Aí quando ele sonha o segundo, aquilo incomoda ele.
Aquilo vai tirar a paz dele. Porque primeiro ele sonha com 2 vacas. Uma gorda e uma magra. E depois vem o quê? O outro sonho das espigas. Só que José vai falar que esses 2 sonhos, ele tem o mesmo significado. Olha só que coisa linda. Só que antes disso, antes de José interpretar o sonho, aí sim entra a parte do copeiro. Ó, existe um homem lá. Por quê? Quando ele teve um sonho, ele foi até seus líderes. Todos aqueles responsáveis que poderiam interpretar o sonho do rei egípcio. Só que ninguém interpreta. Aí o copeiro fala, poxa, eu conheço um jovem que quando eu estava na prisão, ele fala a meu respeito e fala acerca do padeiro. E o padeiro foi o quê? Morto. Foi morto, perdeu a sua vida, foi enforcado. O texto vai dizer. Então aí Faraó vai chamar ele, ó. Manda chamar este jovem. Quando este jovem, meu Deus, quando este jovem chega, se apresenta a Faraó, aí ele fala conta o sonho para ele. Nós conhecemos a história. Então você vai estar vendo olha os processos que José está passando para algo acontecer na vida dele e não só na dele. Então ele vai interpretar o sonho e vai dizer um significado. E depois desse significado, o rei se agrada tanto da vida de José que põe José como o quê? Como governador. Ele vai governar todo o Egito. Olha um líder israelense, israelita, como você quiser dizer, semita, hebreu. Olha só, alguém conduzido pelo Espírito de Deus para conduzir uma terra alheia. Quando Deus quer, não adianta. Aleluia. Aquele que está na posição de Deus, ele vai botar em lugares onde ninguém dá nada. Mas Deus é que está na direção e no controle de tudo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que você estiver na direção de Deus, vai ter algo de novo para a tua vida. Aleluia. Deus vai fazer diferente da tua vida para mostrar assim, ó, eu estou no controle. Podem falar o que for, podem julgar o que for, mas quem está no controle da tua vida sou eu, o Senhor, Deus dos exércitos. Então, se eu creio, se eu passo o processo, eu aceito o processo, vai ter bênçãos na minha vida. Aleluia. Ele mesmo sem saber, e ele mesmo novo, ele está indo na direção que Deus queria. Que Deus conduzia a vida dele. Que Deus está tratando ele. Está vendo que ele é muito novo? Vai receber algumas coisas? Só que nisso, o tempo está passando e amadurecendo ele. Amém, igreja? Amém. Amém. Você crê que Deus está amadurecendo ele? Amém. Você crê que Deus está amadurecendo você para esse processo, para essa situação, Glória a para aquilo Deus. que você está vivendo na presença de Deus? Quem crê? Quem crê? Aleluia. Eu creio. Tudo é um processo da nossa vida. Nada vem de mão beijada. Nada é dado de graça. Nada é dado de qualquer maneira. Então José vai ter essa regalia, posso dizer assim. Porque ele se torna agora o governador do Egito. E o próprio rei vai dizer agora, toma o meu anel, bota no dedo. Você só está abaixo de mim. Todo Israel está debaixo da tua autoridade. Aleluia. Olha aí, olha Deus honrando a vida de José. Um jovem, onde o tempo está passando, Deus está lapidando, Deus está tratando ele, usando pessoa de fora, de outra nação, para honrar o servo de Deus. Vai ter situação que você pode até achar que não, mas é Deus que vai usar pessoas para te honrar. Aleluia. É Deus usando pessoas para te abençoar. Às vezes a gente pensa assim, não, mas peraí, será que Deus está? Pô, essa pessoa aqui não é de Deus, essa pessoa aqui não é irmão em Cristo. Mas saiba que é Deus usando para abençoar aqueles que são servos dele. Glória a Deus. Então, se eu creio, se eu aceito o processo, se eu entendo, eu não murmuro, eu só aceito, eu só entendo. Jesus, certa vez, dando um salto na história, falou, o que eu faço agora, vós não podeis entender, mas amanhã, depois, entenderás. Aleluia. Então, o que você está passando agora, você não está entendendo, mas depois entenderás, porque é Deus que está no controle da situação. Amém. A bênção ela tem que ser lapidada. A bênção tem que ser esperada para o momento certo, ela chegar no momento na tua vida onde você está preparado, capacitado para receber.
Você crê? Em nome de Jesus. Eu creio. Quem crê que é abençoado? Eu creio. Aleluia. Do processo. Ah, Senhor, o Senhor está demorando? Não. Não é Deus demorando, não. Deus está tratando eu e você. Aleluia. Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa vida, no nosso caminhar para derramar, para entregar em nossas vidas uma bênção. Aleluia. Quem está esperando uma bênção aí? Aleluia. Só que é de qualquer maneira, tem coisas que precisam ser tratadas. E aí ele vai o quê? Aí José recebe 2 bênçãos, ou melhor, 3. Recebe a filha do sacerdote On, toma ela por mulher, gera 2 filhos. Você conhece a história, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer do trabalho da casa de meu pai. O pai, a mãe, os irmãos que maltrataram ele. Colocou o nome de Manassés, depois coloca de Efraim. E Efraim significa o quê? A terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ei, Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Deus quer tratar ali algo, tanto em você, quanto naqueles. Porque a gente vai ver a história de José, e você conhece a história de José. Eu poderia antecipar, mas há uma necessidade da gente entender todo o processo dividido. Porque uns pegam só do início e já vai para o fim, mas e o processo que precisa tratar? Às vezes é tratado assim na nossa vida. Existe um processo que precisamos passar para poder receber algo. E murmurarmos menos ou não murmurar nada e falar assim, ó, é Deus que está na situação. Aleluia. É Deus que está nesse controle. É Deus que está passando, fazendo ser lapidado. Para quê? Para me alcançar algo da parte de Deus. Aleluia. Em tudo dai graças a quem? A Deus. Porque Deus sabe o tempo. Deus sabe o início. Deus sabe o meio e Deus sabe o fim de todas as coisas. Glória a Deus. E Deus sabe todas as coisas para Ele poder te dar. É de qualquer maneira? Não, é necessário. E olha a vida de José. E aí José casa, aí José vai ter 2 filhos, aí José é governador, e aí José agora vai controlar todo o Egito. A ponto do Egito entrar em fome, se cumprir o quê? O sonho que foi dado a Faraó, ao rei do Egito. E aí ele fala, e aí ele entrega, aí ele fala assim, Senhor, olha só, você precisa juntar um período de 7 anos, porque vai vir fome na terra. Aí a fome é só no Egito? Não, é toda a terra. E o pessoal, a família dele está onde? Em Canaã. Canaã vai passar fome? Sim ou não? Sim. Toda a terra vai passar fome. E aí veio o tratar de Deus agora com ele. Por quê? Agora Canaã precisa vir, ou seja, a sua família vir de Canaã para o Egito, para o quê? Para comprar mantimento, para se manter vivo, para não passar fome. E quem é que está no controle lá do Egito? José. Quem é que está no controle? José. Olha aí. E aí ele vai se encontrar com quem? Com os seus Irmãos. Olha o tratado de Deus, olha o começo. Deus tratou ele, viu que ele não murmurou, viu que ele fugiu da mulher de Potifar, ele não caiu, ele teve fiel, um jovem, obedecendo, servindo, seguindo, não murmurou, mas apenas seguiu a vontade de Deus. Apenas siga a vontade de Deus. Aleluia. Não siga o que o homem fala. Siga aquilo que Deus colocou na sua vida. Aquilo que Deus está direcionando para você seguir. Palavra do homem cai por terra. A palavra de Deus nunca caiu, não cai e nunca cairá por terra. Então é a direção que eu preciso ter. Ouvir Deus. Ouvir o Senhor. Buscar a face de Deus. Muitos às vezes falam da boca para fora. Muitos falam, como diz um termo aí, de barriga cheia. Mas peraí, e ouvir o que Deus está falando? E seguir a vontade de Deus. Foi isso que José fez. Foi isso que José fez para poder ter êxito na sua vida. Então as bênçãos vão vir. E aí os irmãos de José vão se apresentar a ele, como falei. Vão lá para comprar. E a gente conhece a história, os irmãos de José, vocês são espias. Por quê?
Os irmãos de José não conheceram ele, mas José conheceu seus irmãos. Olha só. Aí ele fala, não, traz o mais novo, senão eu vou achar que vocês é espia, vocês vão ficar presos aqui. Tá, as coisas passam, eles vão e vai ter que trazer um outro irmão, Benjamim. Aí eles voltam, compram, é o processo, olha só. Só que José já reconheceu, só que seus irmãos não. Aí agora o que acontece? Eles precisam trazer outro irmão, eles voltam. Então mais uma vez os irmãos precisam se apresentar a José. E José já tinha reconhecido. Você crê que Deus está tratando? Amém. Deus está tratando? Olha aí. Quem é que entregou ele numa cisterna? Quem jogou ele numa cisterna? Os Os irmãos. irmãos. Quem foi que jogou ele, que vendeu ele para os egípcios? Os irmãos. Os irmãos. Agora os irmãos estão perante ele, né? Quem é que tem o poder no Egito? José. José não poderia ir às forras? Hã? Podia. Não podia se vingar Podia. daqueles que fizeram? Pega um jovem de 17 anos aí. Se não tiver Deus, ele não se vinga por qualquer coisa. Olha Deus tratando José. Aleluia. Olha Deus elaborando o coração de José. Olha Deus reconstruindo algo que estava lá no coração de José, que se ele não fosse um homem de Deus, aquilo poderia ter aflorado ele e ele se vingado dos seus irmãos. Glória a Deus. E aí muitas das vezes não é assim, não tem irmão que às vezes quer se vingar. Deixa comigo que agora eu vou expor. Eu estou falando nos dois irmãos, nos dois sentidos, hein? O de carne e o espiritual dentro da igreja. Seja ele aqui, seja ele acolá, seja ele de outro ministério, seja de onde for. Às vezes tem irmão que quer se vingar. Então a gente precisa entender que tudo é um processo para esse sentimento não aflorar, não crescer dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Para quê? Para que o sentimento de vingança não venha aflorar. Isso tem que ser extirpado do nosso coração, Aleluia. da nossa vida, do meio da igreja, do seio da igreja. Glória a Deus. E muitas das vezes ser irmão, não, vou me vingar, vou fazer, vou puxar o tapete dele. Lembrando que o sentimento que permeava a cabeça e o coração dos irmãos, qual era a igreja? Inveja. Não deixa a inveja entrar no seu coração, né? Não deixa o sentimento de ciúme, de inveja, tomar o teu coração. Por quê, evangelista? Porque quando você tem esse sentimento, o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Jesus, que está à destra de Deus, eles quando olham para aquele sentimento, para aquela pessoa, para aquele filho, para aquele irmão, para aquele servo, ele olha, ele vê quem ali? O retrato está de quem? Já falei isso aqui no estudo. É o retrato do inimigo. Porque quem primeiro traiu Deus? Quem foi que primeiro traiu Deus? Qual é a lembrança que Deus tem? Quando alguém age assim, quem é que vem na cabeça de Deus, no psicológico de Deus, para se parecer com aquele que está exercendo aquela coisa, aquele sentimento? Deus vai lembrar do diabo, porque ele criou tudo perfeito. Tudo perfeito ele criou. Criou os exércitos, onde está incluído quem? Lúcifer. Onde está toda a hierarquia angelical. Todos os poderes, dominações, casta, de todos os tipos de anjos estão ali. E o primeiro a errar, levar a terça parte dos anjos, que é Lúcifer. A Bíblia vai dizer, o anjo querubim, o anjo resplendor, portador da luz, o querubim ungido de Deus. Então, quando alguém tem esse sentimento, traz a memória de quem? A Deus de quem? De Lúcifer. Então não se pareça com Lúcifer, se pareça com Jesus. Aleluia. Se pareça com aquele que tem um sentimento bom, que ajuda, que soma. Muitas das vezes é isso que nós precisamos entender, que precisa ser reconstruído na nossa vida todos os dias. Aleluia. Não é só um momento, não é só um período, não é só no período da Santa Ceia, não. São todos os dias. Amém. Senhor, não me deixa parecer com o inimigo, não. Eu vou somar no ministério. Eu vou trabalhar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar a divulgar. Porque às vezes uns falam e não faz nada. Tem uns que falam e não faz nada. Mas em vez de somar,
parece que está torcendo para não dar certo. Deus não trabalha com esses. Deus não trabalha com fingido. O Romano diz que o vosso tratar, o vosso amor não seja fingido. Aleluia. Então precisamos entender que esse sentimento, toda raiz de amargura, é uma árvore cheia de galhos que pode ter sentimentos que te levam a agir ou a parecer com Satanás. E Deus não se agrada. Então, voltando para o contexto do que José não está deixando entrar no seu coração, ele vai tratar os irmãos, porque é direção do próprio Deus, é direção do Senhor sobre a vida de José, para Deus tratar agora os seus irmãos. Então eles precisam voltar a trazer Benjamim, que era um outro irmão junto com José, um pouco mais novo, ou um pouco mais velho, não lembro, mas eram os dois últimos irmãos de José. Então ele traz, aí outra vez eles voltam ao Egito, aí volta.